Então, gente, começando aqui nossa aula sobre o tema 1124 do STJ, o que é esse tema 1124? Ele vai definir sobre o interesse de agir em relação ao processo administrativo e a data dos efeitos financeiros, né? Qual vai ser a data que vai fixar os efeitos financeiros, se vai ser na data do requerimento, se vai ser na data do início do benefício, se vai ser na data da citação. Então, ele vai definir aí quando que vai ser os efeitos financeiros para retroagir aí, para poder a gente ganhar os retroativos no processo judicial. E vai definir se tem ou não interesse de agir de acordo com o modo que foi feito o processo administrativo. Então, é muito importante, por quê? Porque ele dá uma importância muito grande do processo administrativo. Nós temos que olhar agora o processo administrativo como o início do processo judicial, porque senão nós vamos ter aí a extinção da ação por falta de interesse de agir na via judicial. Então, vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui uma linha do tempo para a gente entender como que a gente chegou nesse tema 1124. Então, primeiro que a Lei 8.213, ela já traz, ela já define que os efeitos financeiros será a partir da DER, da data de entrada no requerimento. Então, todo mundo aí que dá entrada no benefício, então dei entrada dia 22/7, o meu benefício demorou aí 2 meses para ser analisado, foi deferido, então eu recebo desde 22/7. Foi indeferido, entrei na justiça, e aí o juiz vai analisar, e se eu tiver mesmo direito, o benefício vai ser pago desde 22/7, certo? E aí, então, veio o tema 350 do STF sobre o interesse de agir, se exigia ou não prévio requerimento administrativo. Então, nós sabemos hoje que é requisito da ação o interesse de agir, e ele vai ser definido como a pretensão resistida do INSS em dar aquele benefício para o segurado, em conceder aquele benefício. Então, a gente sabe que hoje é obrigatório você fazer um requerimento administrativo antes de ajuizar a ação. Então, antes do tema 1124, nós íamos lá, fazíamos o requerimento administrativo, tendo um indeferimento, simplesmente entrávamos na justiça e tínhamos aí configurado o interesse de agir. Não é necessário esgotar as vias administrativas, eu não preciso fazer recurso, né? Tem uma decisão aí do Conselho de Recursos para poder eu ter interesse de agir. Eu preciso apenas fazer o requerimento administrativo, certo? E aí veio o tema 995 do STJ, que fala sobre a reafirmação da DER. O que é reafirmação da DER? Vocês já viram quando você vai requerer um benefício, o INSS pergunta para você se durante o processo você não tiver direito ao benefício, se você quer que durante o processo, se você conseguir esse direito, você aceita ou não essa reafirmação da DER. O que é isso? Vamos supor que tem uma pessoa que deu entrada numa aposentadoria por idade. E ali no CNIS dela tem salários abaixo do mínimo, tem alguma pendência ali no CNIS que não está reconhecendo as 180 contribuições dos 15 anos. E eu dei entrada, então, em julho, e ela continuou pagando. Então, devido a esses problemas no CNIS, em agosto ela consegue aí os 15 anos, e eu pus que sim, que eu aceitava na data do preenchimento dos requisitos, né? Na hora que eu fui fazer o requerimento administrativo. Então, o que acontece? O INSS vai lá e define a data do início do benefício, vai retroagir lá, né? A DER, né? Vai ser os efeitos financeiros, não vai ser na data do requerimento, vai ser na data que eu preenchi os requisitos, né? Que vai ser em agosto, porque eu paguei ali e eu tirei ali esse problema do CNIS, né? E consegui um benefício naquela data. O INSS não tinha analisado ainda, então eu consigo aí fazer isso na via administrativa. E no processo judicial a mesma coisa, eu sempre falo para a gente pedir a reafirmação da DER nos pedidos, porque às vezes durante o processo ali pode ser um PPP,
principalmente aposentadoria especial, você tem um tempo ali que eventualmente o juiz, né, não vai reconhecer, e aí se você continuar pagando, você pode ter esse direito aí durante o andamento do processo. Então a gente pode ter essa reafirmação da ADER aí, que aí a ADER vai mudar, né? Os efeitos financeiros vai ser na data do preenchimento dos requisitos e não na data da entrada do requerimento, certo? Depois aí veio o decreto 10.410 de 2020, que alterou o decreto 3.048 sobre os efeitos financeiros da ADER. Aí aqui a gente tem um probleminha, né? Assim, a gente chama atenção porque é um decreto alterando a lei, né? Porque a lei já falava que os efeitos financeiros seriam na ADER. E aí veio o decreto e muda isso. O decreto, vamos abrir aqui só para vocês verem. Então, aqui o decreto altera aqui, falando que o reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS, considerará como data de entrada de requerimento a data da apresentação do referido documento. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês verem também, porque fica melhor, né? Aqui. Então, o que ele fala aqui? Que o reconhecimento do benefício, do direito ao benefício, com base no documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS, considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Então, ele já mudou aqui a lei. Ele falou o quê? Que a data do benefício vai ser a data da apresentação desse documento, os efeitos financeiros, então, vai ser a partir da data da apresentação desse novo documento. Aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentamentos em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo. Então, tem lá um recurso e eu apresento um documento somente no recurso. Então, isso também vai atrapalhar aí a data dos efeitos financeiros. Então, começou a haver muitas divergências sobre essas questões, né? Veio aí a portaria do INSS sobre o INSS ser obrigado a instruir o processo também, né? Tem as diligências que o INSS é obrigado a fazer, e o INSS, uma das obrigações do INSS é abrir a carta de exigência. E aí começaram essas questões sobre qual que vai ser a data dos efeitos financeiros, e isso chegou ao STJ no tema 1124, né? E aí, o que o tema 1124 fez? Ele fixou 3 critérios, 3 cenários. Ou vai ser, os efeitos financeiros vão ser na DER, ou na reafirmação da DER durante o processo que eu consegui os requisitos, ou na data da citação, se eu apresentar esses documentos somente no processo judicial. Mas, dependendo do jeito que eu faço o processo administrativo, eu vou ter uma extinção sem resolução de mérito, porque eu não tenho interesse de agir. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer esse processo administrativo para poder ser uma coisa que a gente não vai ter aí uma surpresa na via judicial, tá? Então, o processo administrativo está regulamentado lá na portaria do INSS 993 de 2022. Ele tem fase inicial, fase instrutória, fase decisória, fase recursal e a fase revisional. Vamos lá. Na fase inicial, então, a fase inicial é quando eu faço o requerimento, eu coloco o benefício pretendido, eu respondo aquelas perguntinhas lá do INSS, lá na onde que a gente faz o requerimento administrativo, né? E aí, eu teria aí a data de início do benefício já definida em lei, né? Que seria
a data da entrada no requerimento, que a Lei 8.203 fala. Eu teria aí a data do óbito, se eu der entrada em tempo hábil na pensão por morte. Então, já tem essas datas definidas aí em lei, tá? Depois eu passo para a fase instrutória, fiz o requerimento. Agora a gente vai instruir esse processo. Primeiro, que a gente vai ter que colocar todos os documentos que a gente tem do segurado, documento pessoal, comprovante de endereço, todos os documentos que fazem prova, carteira de trabalho, todos os documentos que fazem prova ali do benefício pretendido, seja o benefício por incapacidade, o laudo médico. Então, tudo que eu tenho ali, eu coloco PPP, né? Então, aqui na fase instrutória é que a gente vai ter que ter cuidado, porque o que a gente fazia antes, eventualmente, se a gente não conseguisse um PPP que tinha os requisitos ali, por exemplo, eu tenho aqui casos em que o PPP tinha alguns vícios. E eu consegui, mesmo com esses vícios no PPP, eu juntei o LTCAT no processo judicial e consegui manter os efeitos financeiros na ADER. Hoje já não conseguiria fazer isso, né? Então, eu vou juntar todos os documentos que eu tenho ali, documentos corretos, entendeu? Eu não posso mais, eu tenho que juntar o LTCAT também no processo administrativo. Se o PPP tá uma bosta, desculpa a expressão, que é o que geralmente ele tá, porque eu nunca vi, acho que uma das piores provas aí é do tempo especial, porque as empresas emitem os PPPs de qualquer jeito, então eu tenho que arrumar esse PPP, correr atrás de sanar esse vício no PPP, porque senão eu posso ter um benefício, a ação extinta lá na via judicial, ou então eu posso aí perder aí o retroativo, tá? E isso não é bom nem para o cliente, nem para nós, por questões de honorários, né? Então, o que acontece? O INSS pega os dados ali que eu coloquei, ele é obrigado a emitir exigência, tá? Então, isso aí é uma das obrigações do INSS. Se o INSS não emite exigência, não faz exigência, já está configurado meu interesse de agir. Então, muito importante isso, tá? Então, é uma das hipóteses ali, fora eu ter juntado tudo certinho, que está configurado o interesse de agir, certo? Então, o INSS fez exigência, gente, não sei se acontece com vocês, o INSS faz exigência de documento que já está no processo. Então, o que acontece? Eu coloco de novo, é melhor você pecar pelo excesso do que às vezes ter um indeferimento aí, você vai ter que, às vezes, na via judicial, explicar isso para o juiz, e a gente sabe como que é complicado isso aí. Então, quando o INSS pede documento que já foi juntado, eu falo que já foi juntado e junto de novo. Então, aí o INSS vai emitir exigência, vai pedir, abrir, né, para poder agendar perícia, agendar avaliação social, como é o caso do LOAS. E eu tenho lá as diligências administrativas que o INSS é obrigado a fazer, justificação administrativa, pesquisa externa. O INSS pode emitir ofícios. Ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Eu nunca vi ele fazer isso. Não sei se alguém aí teve essa sorte. Mas, mesmo assim, é uma coisa que o INSS é obrigado a fazer, tá? Então, ali a gente vai ter o saneamento do processo, tá? Então, aí falando aqui das exigências novamente, o INSS tem que notificar, tá? Preferencialmente via o processo administrativo ali, né? A plataforma de atendimento do segurado. A comunicação vai ser válida após 5 dias da emissão. Eu tenho aí, gente, 30 dias para poder cumprir essa exigência. Eu posso pedir prorrogação de prazo. Eu posso justificar ali, por exemplo, tem muita gente que pede, tem muito processo que pede aquela declaração de tempo de contribuição para órgão público. Então, às vezes, você vai solicitar ali, o órgão demora a emitir essa declaração. Então, eu posso pedir para o INSS me dar um prazo aí de mais 30 dias. Eu nunca vi o INSS negar esse prazo, né? Porque eles falam que tem que ser motivado. Então, você motiva ali que tá difícil buscar algum documento, né? E pede essa prorrogação do prazo aí.
Se eu não cumpro a exigência, o processo vai ser encerrado sem uma decisão, né? Porque o INSS não tinha os elementos ali para decidir. Então, vamos lá. Na fase instrutória ainda, gente, o CNIS, ele tem presunção ali de veracidade, né? Então, eu tenho ali no CNIS as minhas informações, mas pode ser que tenha algum problema no CNIS. Então, eu sempre falo que é bom a gente verificar isso antes para já fazer prova. Mas, por exemplo, o INSS é obrigado, eu faço um requerimento. Tem lá um vínculo em aberto, que acontece muito, né? Não tem a data de saída daquele vínculo. O INSS é obrigado a fazer a exigência para eu anexar a rescisão, anexar a carteira de trabalho. Então, mas a gente já pode fazer isso antes, nessa análise prévia que a gente faz, ver quais são os vícios ali do CNIS, para a gente já dar entrada no benefício, né? De uma maneira mais inteligente, vamos dizer assim. Além disso, a gente pode fazer aquelas complementações do salário mínimo, né, para poder garantir a DER, porque antes da emenda não havia acumulação. Então, eles não vão agrupar contribuições. Tem que haver a complementação. Muita gente esquece disso e faz o requerimento, e aí pode ter o requerimento indeferido, tá bom? Então, aqui, quando a lei fala, né, eu apertaria, quando os documentos não forem suficientes, o INSS poderá consultar bancos de dados oficiais, emitir ofícios a empresas ou órgãos, então tá difícil ali a parte, pedir o PPP, a empresa fechou, se nega a emitir o PPP, realizar a justificação administrativa, né, que seria ali a oitiva de testemunhas, realizar pesquisa externa, que ele mesmo poderia ir fazer essas diligências para conseguir as provas, né, no processo administrativo. Mais uma vez, eu nunca vi ele fazendo isso, mas a gente tem que pedir para poder ter o interesse de agir lá. Tá? Então, eventualmente, se o INSS me nega um benefício onde ele também teria participação ali, eu comprovei que estava difícil, que eu não conseguia aquela prova, e eu pedi, solicitei as diligências e não foi feito, eu garanto ali também meu interesse de agir na ação judicial. Atividade realizada, vamos ver o que é, né? Pesquisa externa. Na atividade realizada fora do INSS para obter informações essenciais à análise, revisão ou manutenção de direitos. Ocorre quando documentos não podem ser apresentados pelo segurado ou quando persistem dúvidas. Então, o INSS pode ali fazer essa diligência externa para sanar essas dúvidas ou ter uma prova aí no processo que o segurado não conseguiu fazer. Então, vai ser realizada por servidor designado, pode envolver empresas, órgãos públicos, cartórios e sindicatos. Pode ser colhido depoimentos e documentos, serve para atualizar o CNIS ou confirmar vínculos, remunerações e condições de trabalho. Pode ser substituída por ofício quando o órgão público responde de forma suficiente. Então, aí a gente tem essa diligência externa. O envio de ofício vai ser para buscar informações quando destinatário é órgão público. Então, por exemplo, eu quero fazer uma prova lá de um tempo que eu não tenho comprovado, não tenho comprovante de um autônomo e de um sócio da empresa, um contribuinte individual sócio de empresa, o INSS poderia enviar um ofício à Receita Federal para ver se tem essas contribuições lá, para ver se tem no imposto de renda. Né? Então seria muito, é uma obrigação do INSS, mas geralmente não acontece. A justificação administrativa, ela é muito utilizada na aposentadoria rural, né, para poder suprir falta de prova documental. Então, primeiro, você tem que ter uma prova documental, né? Eu não posso simplesmente fazer a justificação administrativa sem nenhuma prova documental. Mas o início da prova documental, ela garante aí você poder fazer a justificação administrativa. E a justificação administrativa, pessoal, ela tem que ser no processo da aposentadoria rural, por exemplo. Ela não é um processo autônomo, não tem um serviço lá de justificação administrativa, tá?
Então, é cabível quando o segurado não conseguir provar por documento, não substitui registro público como casamento, idade ou documentos como forma legal específica. Então, com forma legal específica. Então, não posso comprovar. A pessoa é casada só por testemunha, né? Ela teria que ter a certidão de casamento. Então, quando que essa justificação administrativa vai ser deferida aí na via administrativa? Primeiro, eu tenho que ter um início de prova material. Sem esse início de prova material, eu não posso ter a justificação administrativa. Então, o servidor vai analisar se meu documento serve como início de prova, né? Indicar o período reconhecido, quando for o caso, e aí ele vai criar uma subtarefa no processo administrativo da aposentadoria, por exemplo. Vão ser gravadas a oitiva de testemunha, vai ser lavrado o termo com as assinaturas do testemunho. Bom, gente, o próprio acórdão, o próprio voto, ele traz essa questão da colaboração aí da administração, né, do INSS aí nessas provas. O que ele fala? Eu trouxe o pedaço aqui, o trecho. A conclusão é aplicável aos meios de prova em geral, mas em especial à prova documental. Incumbe ao requerente produzir os documentos aptos a demonstrar o seu direito, inclusive buscando aqueles que estiverem de posse de terceiros. Mais cautela, no entanto, deve ser adotada em relação às provas que dependem da colaboração da administração em sua produção, ou que seriam excessivamente onerosas para a pessoa segurada ou dependente. Depende da colaboração da administração a produção de provas orais. Para essas, o INSS deve designar a justificação administrativa, oportunizando a apresentação de testemunhas. Então, tá vendo que o tema, o relatório, o voto, né? Ele traz aí a obrigatoriedade ali do INSS, né, em colaborar com as provas no processo administrativo. Outros tipos de perícia poderiam ser em tese produzidas unilateralmente, como perícia para comprovação de tempo especial. Em tese, seria possível a produção unilateral da perícia individual para substituir a LTCAT. Mas a realização de perícia exige a colaboração da empresa e a contratação de perito específico, o que torna a sua realização excessivamente onerosa para a pessoa segurada. Então, poderia o segurado contratar um perito, né, e fazer uma perícia na empresa para poder comprovar ali a situação de aposentadoria especial. Mas seria extremamente oneroso, né, para o segurado. Então, a INSS poderia emitir um ofício para a empresa, né, para juntar ali o LTCAT. Bom, por fim, teríamos ali a fase decisória, que é a fase onde o INSS vai emitir a decisão concedendo ou indeferindo o benefício, né? A decisão tem que ser motivada, então a gente tem até ali no final, tem uma cartinha ali onde o INSS fala mais ou menos, né, o que é que ele decidiu. Mas a decisão, então, tem que ter, né? A portaria traz que a decisão tem que ser motivada, clara e indicar quais elementos foram considerados. A fase recursal, por fim, a gente não precisa ir para a fase recursal para configurar o interesse de AG, tá? Então, é a fase que a gente vai interpor recurso, ou recurso ordinário, ou recurso para junta, né? Para a comissão da CRPS. Então, tem ali a junta de recursos e a câmara de julgamento. A junta de recurso, a matéria de natureza médica, ela só vai para a junta de recursos, tá? Então, a revisão pode ser pedida pelo segurado ou feita de ofício pelo INSS. Então, o INSS pode rever os benefícios que nós vemos aí direto acontecer, né? Principalmente aposentadoria por invalidez, BPC, o INSS mesmo revisa esses benefícios. Para correção de erros materiais, reanálise, documentos novos, revisão de cálculo. Prazo decadencial de 10 anos. Então, o INSS e nós temos 10 anos, temos aí o prazo decadencial de 10 anos. Lembrando que o prazo prescricional, né, das parcelas serão 5 anos. Mas o prazo para eu pedir a revisão é de 10 anos, tá? Então, vamos lá.
No tema 350 do STF, que voltando lá na linha do tempo, né, foi o primeiro momento que vai definir aí essa questão do interesse de agir, nós tínhamos o quê? Nós temos o quê? Necessidade de prévio requerimento administrativo. Hoje é obrigatório o prévio requerimento administrativo, mas não é obrigatório esgotar a instância administrativa. Não preciso fazer recurso, tá, para configurar o interesse de agir. Exceção: eu não preciso de requerimento administrativo para revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício, quando o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa. O pedido pode ser feito diretamente em juízo. Então, gente, não sei se vocês pegaram a revisão da vida toda, por exemplo, a gente entrava diretamente na via judicial, porque é uma revisão. Então, eu não preciso entrar na via administrativa para pedir revisão. Isso é importante, porque às vezes o INSS calcular RMI, por exemplo, de maneira errada. Não preciso pedir uma revisão administrativa, eu posso entrar diretamente na via judicial, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu tenho, quando que eu tenho o interesse de agir configurado? Eu preciso de um requerimento apto. O segurado apresentou todos os documentos, o INSS conduziu o processo como deveria ou falhou ao conduzir. Então, eu apresentei todos os documentos, o INSS analisou, o INSS emitiu a exigência, eu coloquei os documentos da exigência, o INSS indeferiu o benefício. Vou entrar na justiça com aquele processo administrativo, as mesmas provas, os mesmos documentos, eu tenho interesse de agir. Ou eu fiz o requerimento, o INSS não fez exigência e negou o meu benefício. Então, eu tenho interesse de agir, porque o INSS falhou ao conduzir o processo, ele não pediu exigência, ele não apresentou exigência, ele é obrigado a apresentar exigência, tá? Não pode haver indeferimento forçado. O que é indeferimento forçado? A gente dá a entrada de qualquer jeito para ter aquele indeferimento para poder entrar na via judicial. Então, às vezes a gente fazia isso, né? A gente dava entrada só para ter a negativa e às vezes ali fazia a prova na via judicial. Agora não pode mais, né? Porque o INSS não vai ter ali substrato, né, para poder deferir o seu pedido, porque você não juntou a carteira de trabalho, tem um período ali no CNIS que não existe, você não juntou, então é um deferimento forçado, não há outra alternativa ao INSS senão indeferir esse benefício, tá? O INSS deve notificar o segurado para complementar a documentação, né, que fazer a carta de exigência. Devem ser levados ao judiciário os mesmos fatos e provas apresentados no INSS. Provas essenciais novas. Novo PPP, novo laudo técnico, eu tenho que fazer novo requerimento administrativo, tá? Porque senão pode ser extinto sem resolução de mérito. Lá no processo judicial, você vai ter que fazer novo requerimento administrativo, seu cliente vai ficar bravo e aí a gente vai demorar mais aí a ter esse direito concedido, tá? O que é um requerimento apto, então? É o pedido apresentado ao INSS com a documentação mínima suficiente para viabilizar a compreensão e a análise. Permite ao INSS compreender o pedido e começar a analisar. Sem essa instrução mínima, não existe resistência do INSS a ser combatido em juízo. Então, tem que ter essa pretensão resistida. O INSS tem que ter os elementos para negar o benefício, né? Porque se eu não dou a ele as provas ali, como que ele vai ter substrato, como eu falei, para me dar o benefício, né? Então, se eu faço um requerimento de qualquer jeito, eu vou ter uma ação extinta lá na justiça por falta de interesse de agir. E aí, agora o que mais importa, que é a questão do dinheiro, né? Nós vamos ganhar e o seu cliente também. Quando que vai ser fixado os efeitos financeiros? Por isso que é importante também, porque às vezes a gente não tem a extinção da ação, mas a gente não vai ganhar o retroativo. Então, por isso que é muito importante, né, essa questão do interesse de agir. Então, se eu tenho as mesmas provas no processo administrativo e as mesmas provas no processo judicial, a DER vai ser a data dos efeitos financeiros. Vou receber o retroativo desde a data da entrada do requerimento. Se
quando o INSS não intima o segurado para completar a prova, complementar a prova, então o INSS não fez exigência, eu posso ter a DER na data da entrada do requerimento ou data posterior em caso de reafirmação da DER. Então, se o segurado ele conseguir os requisitos durante o processo, pode ser data posterior, que seria a data da reafirmação da DER, como eu expliquei no início, né? Ou citação, da data da citação. Quando uma prova surge somente ali em juízo. Então, o que pode acontecer? Eu posso perder esse retroativo e ter somente na data da citação, tá? Hoje a gente tem aí no previdenciário é uma área boa justamente pelo retroativo, né? Isso aí vai dificultar um pouco para aquelas pessoas que não são especializadas, porque quem não sabe disso vai dar entrada numa ação que seu cliente fez porcamente a via administrativa, e aí vai ter aí um benefício concedido com pouco retroativo, né? Então vai ser perca tanto para nós, advogados, quanto para o cliente, né? Aí, gente, lá na portaria 997/2022, eu tenho ali algumas informações que o INSS já sabe. Por exemplo, período de atividade especial que é informado pela empresa, aquele IEAN, que tem lá o índice, né? Aquilo ali, o INSS já sabe que é especial, então ele tem que oportunizar eu juntar o PPP. Hoje, na hora que você vai fazer o requerimento também, tem ali para você adicionar o período que não está no CNIS. Então, o INSS tem que pedir prova daquilo ali também. Vínculos sem salários de contribuição, dados extemporâneos, ou vínculos sem data de rescisão, né? Então, que é aqueles vínculos em abertos que eu falei. Então, o INSS tem que oportunizar essa exigência, né? Porque senão está configurado o interesse de agir lá na ação judicial. A decisão judicial de matéria previdenciária, quando baseada em documentação já apresentada no processo administrativo, também não configura novo elemento, tá? Então, isso aqui, gente, é importante a gente colocar na inicial lá, eventualmente, para não ter essa questão do interesse de agir, né? Então, o INSS não oportunizou a exigência de um PPP onde tinha um período já informado como especial, né? Então, a gente vai ter esse interesse de agir configurado lá. Quando os efeitos não retroagem. O pedido de revisão pode ser instruído com a apresentação de novos elementos. Fato do INSS, que o INSS não tinha ciência, fato não comprovado após oportunizado a carta de exigência, marcas de pendência em vínculos inexistentes na análise inicial da concessão. Então, vínculos depois que eu pedi, que eu fiz o pedido, né, que eu fiz o requerimento. Eu tenho vínculos após esse período do pedido, e o INSS não vai analisar isso para frente, não vai pedir carta de exigência disso para frente, após a análise. Outros elementos não presentes na análise inicial que possam interferir no reconhecimento do direito. Falta do documento ou não cumprimento da exigência. O INSS pediu documentos e o segurado não apresentou. O requerimento foi indeferido por ausência de documentação mínima. Não configura, obviamente, o interesse de agir, tá? Quando que o INSS deve notificar o segurado? O segurado apresenta os documentos, mas é insuficiente a concessão. Então, ele tem que exigir carta de exigência, mesmo jeito. Tem lá no CNIS o IEAN, lá, o período especial, e o INSS tem que pedir esse PPP, tá? Se o INSS não faz exigência, interesse de agir configurado, tá? O juiz deve analisar se o segurado foi desidioso na produção da prova, se o INSS foi omisso e não oportunizou a complementação. Por que isso importa? É essa análise que define se há ou não o interesse de agir. As provas apresentadas só em juízo. O segurado só tem interesse de agir quando leva ao juiz as mesmas provas do processo administrativo. Se eu tenho nova prova, eu tenho um PPP novo, eu tenho um PPP que não está com vícios, eu tenho que fazer um novo requerimento administrativo, eu tenho que oportunizar a análise do INSS desses documentos, tá? Documentos não essenciais, apenas de reforço, não impedem o interesse de agir.
Na verdade, assim, esse trecho ficou assim, quais seriam esses documentos não essenciais? Eu acredito, por exemplo, em PPP que não tem vícios e eu apresentar um LTCAT, eventualmente. Então, a gente vai ter que ver aí, né, como é que vai desenrolar essa questão desses documentos não essenciais, tá? Então, vamos lá, a gente vai ter 3 cenários. Muita atenção que isso aqui é o que vai importar aí na hora de você fazer seu requerimento na via judicial, tá? Primeiro, se eu tenho as mesmas provas que eu apresentei no processo administrativo, eu apresento no processo judicial. Eu tenho interesse de agir, os efeitos financeiros vão ser a partir da data do entrada no requerimento, certo? Então, estava bonitinho meu processo judicial, data de entrada do requerimento vai ser a data que eu vou começar a receber esse benefício, tá? Quando o INSS, eu dou entrada no requerimento, o INSS tinha que apresentar a exigência e não apresenta. Então, vai ser a data da entrada do requerimento e eu tenho interesse de agir, tá? Porque o INSS ele tinha a obrigação de apresentar a exigência e não apresentou. Quando eu tenho as provas somente em juízo, por exemplo, um PPP ou um LTCAT apresentado só depois, reconhecimento de vínculo rural com documentos posteriores, perícia judicial, que reconhece a especialidade. Então, eu tive essa prova ali, eu consegui essa prova ali durante o processo, né? Então, eu vou ter a data dos efeitos financeiros a partir da citação ou quando eu apresentar esses documentos, tá? Então, isso aí é muito importante, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? O que tem que ter na sua petição? Porque antigamente a gente não fazia petição para processo administrativo e agora você vai fazer, tá? Você vai pôr aí na sua IA, se você quiser, ou mandar seu estagiário, né? Ou você mesmo fazer, mas a gente vai colocar essa petição aí no processo administrativo. Então, primeiro eu vou identificar o segurado, né? Depois eu vou falar qual o benefício que eu pretendo, se a aposentadoria por deficiência, por idade para pessoa de deficiência, se é uma aposentadoria com tempo especial, tá? Então eu vou sinalizar aí para o INSS o que é que eu quero, qual o benefício, né? E eu vou colocar lá o fundamento, né, do direito aí a esse benefício. Depois eu vou colocar ali a linha do tempo, né? Eu vou colocar os vínculos, se era especial comum, né? Quais eram os agentes nocivos, se eu era um segurado especial. Então, eu vou colocar ali a linha do tempo, escrevendo ali, para poder ficar desenhado ali para o atendente do INSS analisar esse benefício. Essencial. Eu vou pedir para o INSS as diligências que tá lá na portaria, que ele é obrigado a fazer, e ele não vai fazer. Mas isso é importante por quê? Porque eu vou mostrar para o juiz. Juiz, ele poderia ter, essa é uma prova difícil para o segurado, que está lá no voto do tema 1124. Ele poderia ter emitido um ofício, ele poderia fazer uma justificação administrativa, ele poderia ter feito uma pesquisa externa, tá? Para poder a gente conseguir ter argumento aí para poder ter o interesse de agir na via judicial. Então, eu vou pedir emitir ofício às empresas e órgãos, processar a justificação administrativa, realizar pesquisa externa, inspeção no local de trabalho. Então, eu vou pedir ali, fazer um tópico de pedidos e vou colocar essas diligências aí. Então, vou pedir a concessão, vou pedir o reconhecimento dos períodos, vou pedir as diligências, eventualmente algum pedido subsidiário e vou datar e assinar. Vou colocar essa petição inicial administrativa lá no meu processo administrativo, tá? Bom, aqui a gente tem algumas um resumo aqui do tema. Então, a questão submetida a julgamento foi, caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários
concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. Então, esse tema ele define duas coisas, né? O que vai ser interesse de agir numa ação judicial e qual que é a data dos efeitos financeiros dessa ação, tá? O segurado deve apresentar o requerimento apto, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do pedido. A apresentação tem que ter as condições mínimas para admissão, a questão do indeferimento forçado, né? E, caso não tenha a documentação mínima, né, vai ter falta de interesse de agir. Se o requerimento tiver documentação apta ao reconhecimento, mas insuficiente à concessão, o INSS tem que fazer carta de exigência, tá? Sempre caberá ao juiz analisar de forma fundamentada se houver desídia do segurado ou ação não colaborativa do INSS. Então, por isso que eu falo assim, para a gente pedir na via administrativa, tá? Vai cumprir a exigência? Cumpre a exigência e pede, porque você vai demonstrar isso para o juiz lá na via judicial, tá? O interesse de agir se configura quando o segurado leva ao juízo e aos mesmos fatos e provas no processo administrativo. Novos documentos exigem novo requerimento. E aí, o resumo aqui da data dos efeitos financeiros, né? Mesmas provas no processo administrativo, data DIB é igual a ADER, né? A data do início do benefício vai ser a data de entrada do requerimento, consequentemente, vai receber a partir da data de entrada do requerimento. O INSS não me deu exigência, não mandou exigência, não mandou cumprir exigência. Então, a DIB será na ADER ou data posterior em caso de reafirmação da ADER, tá? Se eu apresentei prova somente de juízo, a DIB será da citação ou na data em que eu apresentei esses documentos, né? A data posterior aí do preenchimento dos requisitos. A prescrição continua 5 anos, contado da propositura da ação. Então, gente, essa foi minha primeira aula. Quem puder colocar aí, né, o joinha para cima, o joinha para baixo, vai me ajudar muito aí nas críticas, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, vou colocar meu Instagram aqui também. E é isso, tenham uma boa semana. Fica com Deus.